Boa noite a todos. Eu me chamo Bruno Fernando de Oliveira, sou acadêmico do curso de Agronomia da instituição Anhanguera, campus Tangará da Serra. O tema que será abordado será o impacto das mudanças climáticas na agricultura. O tema é direcionado à matéria de agrometeorologia, ministrada pela professora Elisângela Selma. Introdução. Bom, será abordado o tema seguinte. Iremos falar de algo muito importante nas mudanças climáticas e como elas afetam a agricultura. Já ouvimos falar das mudanças climáticas, né, no meio de vida nosso. Sempre a gente está vendo nas televisões, nos meios de comunicações, situações relacionadas às mudanças climáticas. Elas são de preocupação mundial, né? Porque impactam nos setores diretamente da nossa vida, faz parte do nosso meio de vida, e também especificamente na agricultura, que é muito dependente desse fator climático. Bom, com as mudanças climáticas, a agricultura fica vulnerável a alguns fatores. Fatores esses que irei estar passando, como alterações nos padrões de chuva, aumento de temperatura, mudança na distribuição de pragas e doenças e escassez hídrica. São esses alguns pontos que referenciam essa situação das mudanças climáticas. Bom, abordando um ponto específico, das alterações nos padrões de chuva, que correlacionam esse fator da mudança climática, condiz que as mudanças no clima estão afetando como a chuva, por exemplo, ela cai em diferentes lugares. Isso significa que em alguns lugares pode chover menos do que o normal, por um longo tempo. Isso é o que chamamos de seca prolongada. Em outros lugares, a chuva pode cair de forma muito intensa em um curto período, causando inundações. Para a agricultura, né, logicamente isso é um grande problema, porque as plantas precisam de água na quantidade certa e no momento certo, para crescer e desenvolver, né, de um padrão saudável. Se chove demais, o solo pode ficar encharcado, perdendo nutrientes e prejudicando as plantas. Se chove pouco, por muito tempo, as plantas acabam ficando sem água e pode morrer, né? Bom, outro ponto abordado seria o aumento de temperatura. O aumento de temperatura ele acaba afetando as plantas de várias formas. Por exemplo, algumas plantas não gostam não se adaptam a um calor excessivo e acaba ocasionando que ela possa não crescer e até mesmo acabar morrendo pelo calor excessivo. E, além disso, o calor pode fazer com que o solo perca água mais rápido, deixando as plantas desidratadas. Bom, outro ponto abordado seria a mudança na distribuição de pragas e doenças. Pode perceber-se que nesse ponto aí, relata-se que algumas plantas elas ficam doentes ou tem mais insetos atacando do que anteriormente. Isso pode estar sendo causado pelas mudanças no clima, que afetam a distribuição de pragas e doenças nas plantações. Com esse aumento de temperatura, acaba com que a mudança no padrão de chuva acaba, consequentemente, se tornar mais propício para o surgimento dessas pragas e doenças do que anteriormente. E isso aí acontece diretamente aí pelas essas situações de mudanças climáticas que permite esses micro-organismos proliferar cada vez mais, né?
da maneira mais fácil e gerando grande prejuízo. Bom, outro ponto abordado aí seria a escassez hídrica. Esse fator ocorre quando a disponibilidade de água é insuficiente, tanto para atender às necessidades das plantas, dos animais e propriamente do ser humano. Esse fator é um fator preocupante, tanto para a agricultura, pois as plantas necessitam dessa questão hídrica para estar sobrevivendo e desenvolvendo. E outro fator também é propriamente os próprios animais e os seres humanos que necessitam desse fator, né, desse fator hídrico que é essencial ao meio de vida, né. Com essas mudanças climáticas, pode-se observar que o aumento na frequência e intensidade de períodos de seca ocorre em várias partes do mundo. E essa condição é agravada pelo aumento de temperatura, que acelera a evaporação da água, do solo e propriamente das reservas naturais, reduzindo aí cada vez mais, né, a disponibilidade hídrica. Essa escassez de água impacta diretamente também na produção agrícola, ocasionando aí prejuízos, redução de produtividade e também aumento aí no custo de produção. Além disso, afeta diretamente aí a fauna, a flora e acaba comprometendo, né, nosso ecossistema natural e a própria biodiversidade. Bom, vendo tudo que foi relatado aí pode-se concluir que é essencial, né, adotar medidas de adaptação para fortalecer aí cada vez mais a resistência da agricultura diante desses fatores de mudanças climáticas. Isso aí abrange implementação de tecnologias agrícolas sustentáveis, adoção de práticas que conservem o solo e a água, a diversificação das culturas, manejo integrado de pragas e doenças e políticas que favorecem aí a agricultura de baixa emissão de carbono. Então, visando tudo isso aí, se leva aí que pode-se, né, concluir dessa forma que é o caminho que se deve se buscar, né?